A despedida. No dicionário, ato de se despedir, saudação de pessoas no momento que se separam. Ação de despedir poderá ser relacionada ao fim de ciclo de um trabalho quando alguém é mandado embora, dispensado. A despedida aplicada em relações pessoais pode desencadear uma série de reflexos psicológicos, pois geralmente envolve a separação de algo significativo, como um relacionamento, uma fase da vida, um hábito, um emprego ou até mesmo a morte de alguém próximo. Vejamos alguns dos reflexos psicológicos da despedida mais comuns desde nossa infância. Trazendo para os nossos dias a realidade da despedida, mesmo sabendo que isso não é uma prática geral, pois se tratando de uma invenção mais moderna, podemos observar o quanto é difícil para uma criança acostumada a usar chupeta ter que abandonar esse hábito e se despedir daquele seu querido calmante. Essa separação, se mal conduzida, pode trazer um prejuízo emocional na formação desta criança. Se esta despedida for muito brusca, imposta por ameaças ou uso de força física, poderá trazer consequências em despertar um primeiro trauma com relação às despedidas que ao longo de sua existência serão muitas. O ideal é que aconteça um preparo lento e gradual para a aplicação desta separação, que servirá como base para outras que virão. Imagine que uma criança tem dificuldade em abandonar a chupeta, assim como adulto tem dificuldade de abandonar um vício como bebidas ou cigarro, jogos, etc. Se essa transição de fase for bem sucedida, o resultado pode trazer o aumento da autoestima e, por consequência, a percepção de conquista bem-sucedida. Uma segunda possibilidade de compreensão da despedida: a criança já um pouco maior, no início de suas primeiras experiências de ausência dos pais, ela se nega em aceitar a ficar com pessoas estranhas ou ser deixada em uma escolinha. Embora alguns aceitem com mais facilidade, a maioria chora e se nega a ter que ficar sem a presença da mãe no mínimo. Nestas horas, nos pais, o instinto de proteção da prole fala alto e esta experiência incomoda até os corações mais endurecidos. Ter que deixar seu filho na creche nos primeiros dias é sempre uma tarefa ingrata para qualquer pai ou mãe. Quando os pais sentem aquele chorinho sofrido, são fortemente comovidos e muitas vezes saímos do local sem mesmo olhar para trás para não ver esta cena. Muitos pais sentem tão forte isso que buscam na família outras formas de resolver esta situação, como deixar com os avós, ou um dos pais deixar de trabalhar fora, buscando adaptações e até restrições no trabalho para não ter que se submeter a esta despedida diária. Enfim, neste caso, criança e adulto evitam lidar com as despedidas. Mais adiante encontramos talvez a primeira forte emoção que a despedida apresenta em nossas vidas. Não é de hoje que o ser humano cria e domestica animais, trazendo-os para o seu convívio. Hoje em dia, quase todas as famílias que podem, têm no mínimo um cachorro ou um gato. Existem pets dos mais variados, mas vamos nos ater ao cachorro. O cachorro é famoso por sua lealdade ao dono. Em geral, independente de sua raça, ele se mantém fiel do início ao fim de sua vida, a ponto de que quando envelhece e adoece ele prefere não morrer perto do dono. Eu já vi acontecer várias vezes cachorros velhos sumirem dos seus donos para morrer fora de casa, como se tentassem evitar o sofrimento do dono com isso. Se houver um contato com uma criança, este vínculo de afeto se estende para a criança. Esta separação é tão difícil quanto para o adulto. É necessário ter uma boa explicação para que a criança compreenda o que aconteceu com seu cachorrinho, para que isso não lhe confunda e se torne um trauma que pode lhe trazer a consequência de não querer mais ter nenhum outro bichinho. É lógico que em geral a criança se adapta primeiro que um adulto, mas isso vai depender de onde ela tira a explicação deste evento, que ainda é muito confuso. Em uma rotina normal de desencarnação, a lógica seria que os mais velhos desencarnem primeiro, porém sabemos que essa não é uma regra definitiva e muitas vezes a ordem se inverte. É difícil para uma criança com forte vínculo com os avós aceitar sua partida. Qualquer membro do seu convívio, para ela se torna inaceitável, e nós muitas vezes ainda crianças enfrentamos a despedida de um ente querido. Podemos seguidamente ver pessoas que contam suas histórias trazendo a sua experiência de perda do pai, da mãe ou dos avós como algo muito mais triste e marcante em suas vidas e que exige forte superação. Em geral, neste sentido, as despedidas são sempre no mínimo desconfortáveis, trazem um peso da dor emocional e temos muita dificuldade em lidar, principalmente se o vínculo afetivo for forte. Mas então, como lidar com esse sentimento? Por que Deus nos deixa provar desse amargo remédio que nos traz tanta dificuldade? Na visão espírita, esta despedida é apenas momentânea. Deus, em sua sabedoria, nos prepara desde os nossos primeiros passos a entender o funcionamento deste sistema.
No começo, a despedida de um hábito como o de usar chupeta nos prepara para esta primeira dificuldade. O fato da criança ter que abrir mão de algo que para ela é tão confortante e saboroso, traz a experiência de conhecer que nem tudo é de fato só facilidade, que é necessário saber lidar com as perdas e isso precisa começar desde cedo. Em geral, uma criança não decide sozinha que vai fazer isso, ela precisa ser motivada de alguma maneira pelos pais ou responsáveis a abandonar esse hábito. Caso contrário, teríamos vários adultos ainda usando chupeta, mesmo que se saiba que tem alguns adultos que ainda fazem isso como se fosse uma coisa bonitinha, quando na verdade é só para chamar a atenção, mesmo que isso esteja vinculado a um problema psicológico, ainda assim precisa de correção. Esse papel, como outros tantos, é de responsabilidade dos pais, trazendo junto com isso o dever de ensinar os filhos a enfrentar essa primeira dificuldade na vida e prepará-los para outras que virão. A despedida dos pets, novamente me refiro aos cachorros, tem uma segunda função neste aprendizado. Todos nós sabemos o quanto ficamos tristes quando morre um animal de estimação. Na visão espírita, os animais pertencem a uma outra categoria de espíritos, seres ainda primitivos no quesito de inteligência com relação aos humanos, adiantadíssimos no quesito instinto de amor, por isso devem sempre ser tratados com o máximo respeito, assim como toda a natureza. Os cachorros cumprem uma função fundamental em nosso desenvolvimento espiritual. Os animais estão aqui para servir ao homem de várias maneiras, seja como fonte de alimento, auxiliar de trabalho ou seja como forma de equilíbrio no ecossistema se levarmos ao macro. A vida encarnada do animal tem um ciclo mais curto e isso nos possibilita experimentar essa despedida com muita frequência, trazendo ensinamentos com sua passagem pelas nossas vidas e a demonstração de um amor incondicional que deveríamos ter como referência. A lealdade do cachorro com seu dono supera qualquer dificuldade e para o animal não importa se você é rico ou pobre, bonito ou feio, se você é crente ou ateu, para o animal só importa se ele lhe faz bem e não como você faz bem a ele. Então, diante desta pura demonstração de amor sem interesses, o homem aprende também a amar este bichinho, tratá-lo com carinho e mantê-lo bem e saudável o máximo de tempo que puder. Quando o homem faz isso, ele ensina pelo exemplo seus filhos a reproduzirem o mesmo e acabam por também se apegar e criar este vínculo. A despedida de um animal pertencente a uma família traz também em certo grau um luto que precisa ser considerado, desde que não seja exagerado. Na visão espírita, as experiências vividas durante as encarnações não são descartadas e servem como ferramentas importantes na evolução individual. Mesmo nas despedidas podemos colher algum ensinamento que nos prepara para nosso futuro. Perder um animal de estimação pode ser um ensaio para perdas maiores durante a encarnação. Enquanto encarnados devemos nos comportar como tal, devemos nos permitir sentir o peso do luto e isso deve ser encarado como normal. Em minha opinião, a postura de um espírita convicto não é diferente de alguém que não o seja, podemos sentir e sofrer os mesmos efeitos como de qualquer outra pessoa quando se trata de luto. O fato de seguir a doutrina espírita não nos concede superpoderes para enfrentar uma despedida, ainda mais se o vínculo afetivo for forte como o vínculo familiar. Na visão espírita, a única diferença está no tempo de retorno à normalidade. A crença na vida além da morte do corpo nos conforta e nos dá a esperança do reencontro um dia, diferente de outras correntes que estabelecem o critério de céu e inferno como destino para nossos espíritos. O Espiritismo nos coloca a possibilidade real de despedida se transformar em até breve. O Espiritismo não condena a tristeza e o luto, pois eles andam juntos, trazem na despedida que é acompanhada de sentimentos de perda e do que está sendo deixado para trás. Isso deve envolver chorar, manifestar esse sentimento com emoção, e experimentar uma sensação de vazio que, dependendo de quem se perde, já foi definido como uma fratura exposta na alma. Aos que não acreditam na continuidade do espírito, a incerteza do que está por vir após a despedida pode desencadear sentimentos como ansiedade e estresse. As pessoas podem se preocupar com o futuro próximo, com a adaptação a novas circunstâncias ou com a possibilidade de não conseguir lidar com a drástica mudança. O isolamento se apresenta após esta despedida e isso pode levar à sensação de solidão, especialmente se envolver a perda de um relacionamento mais próximo. As pessoas podem se sentir desconectadas dos outros e lutarem para encontrar conforto e apoio. O luto da despedida não deve ser considerado como definitivo e isso sim traz a sensação de perda, isso acaba com a esperança, isso traz a tristeza que acaba com o nosso ânimo e nos coloca em condições psicológicas que levam a doenças como a depressão.
A postura de alguém que entende o processo e aceita as condições de Deus requer muita resignação, força para prosseguir depois de sentir esta forte sensação de perder algo tão amado. O fato de às vezes não demonstrar o luto conforme as convenções conhecidas, de seguir em frente, não significa que o espírita não respeita o luto. Pelo contrário, o espírita deve sempre lembrar deste ser que partiu com todo amor e carinho. Em sua memória deve sempre estar vivo o sentimento de gratidão por ter experimentado uma encarnação ao lado desta pessoa e de tudo que viveram até ali. Só quem já perdeu alguém com essa importância entenderá do que estou falando, mas esse grau de importância é relativo diretamente entre o que ficou e o que partiu. Por essa razão não nos afetamos tanto com aqueles que temos notícia de desencarne e que não sentimos tanto essa despedida. O vínculo é pessoal, a despedida é mais dolorosa para aqueles que são próximos e os demais apenas irão educadamente desejar força aos familiares. Um estranho não nos afeta com sua passagem. Por mais que saibamos de quem se trata, a comoção alheia fica apenas na formalidade. Negação e descrença. Em alguns casos, as pessoas podem inicialmente negar a realidade da despedida, recusando-se a acreditar que está acontecendo ou minimizando seus efeitos. Às vezes abandonam até sua fé ou crença religiosa, se sentindo castigados por Deus, e isso pode ser uma forma de defesa psicológica contra a dor emocional associada à despedida. É importante lembrar que os reflexos psicológicos da despedida podem variar de pessoa para pessoa e também dependem das circunstâncias específicas da situação de despedida. Além disso, buscar apoio emocional de amigos, familiares ou um profissional de saúde mental pode ser útil para lidar com os desafios emocionais associados à despedida. É preciso entender que estas despedidas irão exigir adaptação e resiliência apesar dos desafios emocionais. Muitas pessoas encontram uma maneira de se adaptar à despedida e desenvolvem resiliência ao longo do tempo. Elas podem descobrir novas fontes de apoio, desenvolver novas habilidades de enfrentamento e eventualmente se ajustar às mudanças em suas vidas. A perda de alguém muito querido, amado e considerado insubstituível não pode de maneira nenhuma decretar o fim de um ciclo para os que ficaram. Se esse comportamento prevalecesse hoje, não teríamos mais ninguém encarnado sobre a Terra. Embora a sensação de vida sem propósito ocorra com frequência após uma perda, assim a verdade é que o mundo não para enquanto sofremos, as coisas continuam a acontecer e tudo será superado com o tempo. Sei que pode parecer simples falar e difícil fazer, mas essa é nossa realidade. Que escolha temos se isso é natural, se esse processo é necessário e ocorre sempre com uma razão? Devemos apenas aceitar e prosseguir, cada um no seu tempo. Cada pessoa sabe no seu íntimo do que precisa para superar tal fato e isso deve ser encarado como natural. A confiança em Deus é a única forma de entender que sua vontade é soberana. Não temos poder sobre isso, não está em nossa capacidade o poder de mudar as leis que regem o universo. Este texto não tem a pretensão de diminuir o tamanho da dor da despedida de ninguém, nem tampouco de criticar esta ou aquela conduta ou cultura que pensam diferente do espiritismo. É apenas uma reflexão sobre a despedida, seus impactos em nossas existências e alternativas para conseguir compreendê-las e superá-las. Saúde, luz e paz. Texto: Luciano Fernandes.